Meus pais me deram para adoção e agora me convidam para esfregar a família deles na minha cara, mas os filhos deles escutam minha infância horrível em lares adotivos e agora os odeiam. Meus pais biológicos eram namorados na faculdade, minha mãe engravidou de mim acidentalmente, nenhum dos dois estava preparado para ser pai e não sabiam o que fazer, então conversaram com a família da minha mãe e decidiram me dar para adoção. Foi assim que acabei no sistema de adoção. Viver em lares adotivos não era como alguns imaginam, eu não tinha uma família própria, ninguém a quem recorrer ou em quem me apoiar, e me sentia constantemente sozinha. Não era só a falta de uma família que tornava tudo tão difícil, mas também o bullying que eu sofria. Eu sempre era incomodada por crianças mais velhas que pareciam me ter como alvo por ser tímida e diferente. Eu não era o tipo de criança que podia se defender facilmente e ser introvertida me tornava o alvo perfeito para eles. Eles zombavam de mim por ser nerd, por não me encaixar, por ser tão quieta. Por muitos anos, eu não fazia ideia de onde vim, quem eram meus pais verdadeiros ou qual era a minha história. Eu não sabia nada sobre meus pais biológicos nem porque decidiram me dar para adoção. Essa parte da minha vida era um mistério do qual ninguém falava. Finalmente, fui levada para uma família que parecia ter um lar adotivo um pouco melhor e a princípio, parecia que as coisas finalmente melhorariam. Eu estava animada porque finalmente tinha uma família, mas rapidamente percebi que essa nova vida não era tão boa quanto eu esperava. A família que me aceitou parecia estar mais interessada no dinheiro que receberia por cuidar de mim do que em realmente se importar comigo. Eles me tratavam como se eu fosse apenas mais uma responsabilidade. Eles me faziam dormir em um quarto pequeno cheio de outras crianças que também estavam na mesma situação que eu. Estávamos todos amontoados no mesmo espaço, sem privacidade e era sufocante. Era difícil se sentir parte da família quando me tratavam daquela maneira. A única coisa que me mantinha em pé era a escola. Era o único lugar onde eu podia me concentrar nos meus estudos e tentar construir um futuro para mim. Embora tudo mais na minha vida parecesse tão difícil, pelo menos na escola eu tinha a oportunidade de escapar por um tempo e sonhar com algo melhor. Quando eu estava no ensino médio, algo incrível aconteceu que eu nunca esquecerei. Ganhei o concurso de ortografia da escola. Pareceu uma das maiores conquistas da minha vida até aquele momento. Para torná-lo ainda mais especial, meu nome, minha foto e o nome da minha escola foram publicados no jornal local. Para alguém que tinha esse tipo de vida, era uma grande conquista, mas essa conquista também foi um ponto de virada na minha vida de uma forma que eu nunca esperava. Acontece que aquele artigo no jornal foi a forma como minha mãe biológica soube de mim. Depois de me dar para adoção, ela sempre teve curiosidade sobre mim, tinha tentado me encontrar antes, mas durante anos não teve sorte. No entanto, depois de ver o jornal e ver meu nome, ela finalmente teve o sinal que estava esperando. Ela deu o primeiro passo buscando mais informações sobre mim, de alguma forma encontrou meu endereço e me enviou uma carta. Até hoje não tenho certeza de como ela conseguiu essa informação, mas foi assim que ela conseguiu entrar em contato comigo. A carta que ela me enviou foi intensa, então quero catalogá-la. Dizia que era minha mãe biológica e me pediu para entrar em contato com ela. Tive que ler a carta 3 vezes, mas o que realmente me afetou foram as fotos que ela incluiu na carta. Havia fotos dela e do meu pai biológico, ambos parecendo tão felizes e apaixonados. Nessas fotos, eles pareciam ter tudo sob controle. Ao observá-los, pude ver um pouco de mim mesma no sorriso e nos traços da minha mãe. Foi uma sensação estranha reconhecer essa conexão e perceber o quanto eu me parecia com ela. Depois de pensar nisso por alguns dias, decidi responder à minha mãe biológica. Eu tinha tantas perguntas, especialmente depois do impacto de receber a carta dela. Eu queria entender por que ela me deu para adoção tantos anos atrás. Em sua resposta, ela explicou que era jovem e não estava preparada para cuidar de mim. Ela escreveu que tomou essa decisão porque sentia que não estava pronta para a responsabilidade da maternidade e que lamentava o que fez. Também perguntei por que ela estava me procurando depois de tanto tempo. Em sua próxima carta, ela me disse que sempre pensou em mim e que tinha curiosidade de saber como eu estava e onde eu estava morando. Ela disse que nunca me esqueceu e que se perguntava como minha vida tinha sido. Depois de semanas trocando cartas, as coisas se intensificaram ainda mais. Minha mãe biológica perguntou se ela e meu pai biológico poderiam me conhecer pessoalmente. Eu não tinha certeza se estava pronta para esse tipo de encontro. Uma parte de mim queria recusar, porque parecia demais, mas ela insistiu que seria apenas uma reunião e que não faria mal nos conhecermos e conversarmos. Depois de muita hesitação, aceitei, pensando que talvez isso me ajudaria a entender mais sobre meu passado e meus pais biológicos. O dia em que conheci meus pais biológicos acabou sendo uma das experiências mais desconfortáveis e desagradáveis da minha vida. Desde o momento em que cheguei, tudo parecia estranho. Nenhum dos dois parecia à vontade perto de mim, nem sequer me cumprimentaram adequadamente, sem abraços, sem apertos de mão. Meu pai biológico mal olhou para mim e não disse uma única palavra durante todo o tempo. Era como se estivesse lá fisicamente, mas emocionalmente ausente. Minha mãe, por outro lado, parecia nervosa e não parava de falar sobre coisas aleatórias sobre sua vida, não queria que houvesse silêncio na reunião em nenhum momento. Em um momento da conversa, ela mencionou casualmente que agora estavam tentando ter outro filho, já que estavam casados. Pensei, lá estavam eles, falando em começar uma família, ter outro filho, enquanto eu estava sentada ali, tentando entender qual era o meu lugar em suas vidas. Então, reuni toda a coragem que pude e perguntei: Vocês nunca vão me adotar? Não querem que eu volte para vocês? Quando ouviram isso, meus pais biológicos congelaram. Meu pai, que até então quase não tinha dito nada, olhou indignado para minha mãe. Minha mãe, por outro lado, tentou se explicar. Ela disse que só queriam me ver para se certificarem de que eu estava bem. Ela admitiu que sempre sentiu culpa por ter me abandonado, mas que não era possível me adotarem. Ela explicou que não podiam me trazer de volta às suas vidas sem que todos soubessem que ela tinha engravidado de mim quando era jovem. Ela tinha mantido tudo em segredo de quase todos, até mesmo da família do meu
pai biológico. Ela não queria que ninguém soubesse a verdade. Ela me disse que ela e meu pai decidiram começar do zero com novos filhos, que essa reunião era para que eu tivesse um encerramento, para que no futuro não me restassem perguntas sobre eles. Percebi que para eles, eu era apenas um lembrete de algo que queriam esquecer. Eu não era desejada, não era importante para eles. Me senti como se não fosse nada. Eles estavam perfeitamente bem com a ideia de ter novos filhos, mas nem sequer podiam considerar a possibilidade de me trazer de volta às suas vidas. Eu era apenas um erro que queriam apagar, uma parte da sua história que desejavam que nunca tivesse acontecido. Naquele momento, me senti mais abandonada do que nunca. Eu estava furiosa com eles, então disse que eles poderiam ter evitado entrar em contato comigo depois de tantos anos, que era cruel. Minha vida tinha sido difícil, mas eu estava tentando seguir em frente sozinha. No entanto, agora eles me tinham despedaçado ainda mais. Eu não queria falar com eles nunca mais, não queria que brincassem com minhas emoções me dando falsas esperanças apenas para depois me decepcionarem outra vez. Olhei diretamente para minha mãe biológica e disse que ela podia seguir com sua vida como quisesse, mas que não era minha responsabilidade fazê-la se sentir melhor ou aliviar sua culpa. Eu já tinha passado por muita coisa no sistema de adoção e não queria que eles tornassem tudo ainda mais difícil para mim tentando manter contato. Parte 2. Meus pais me deram para adoção e agora me convidam para esfregar a família deles na minha cara, mas os filhos deles escutam minha infância horrível em lares adotivos e agora os odeiam. Deixei claro que preferia nunca tê-los conhecido do que conhecê-los e continuar sendo rejeitada. Pude ver o rosto do meu pai biológico ficar vermelho de vergonha e minha mãe parecia prestes a chorar. Não disse mais nada e me levantei. Depois daquele dia, cortei toda a comunicação com minha mãe e esperei que ela simplesmente desaparecesse. Não queria saber nada dela nem deles. Toda a experiência me deixou arrasada e chorei durante dias. Levei muita terapia, que acessei mais tarde na minha vida, para começar a aceitar essa realidade, entender que talvez eu nunca teria o tipo de família com que tinha sonhado. Felizmente, agora tenho um parceiro maravilhoso que realmente entende minha criação, me ama por quem eu sou, e isso é algo que nunca pensei que chegaria a experimentar. Nunca senti a necessidade de entrar em contato com meus pais biológicos novamente, nem me perguntei sobre eles. Todos esses anos, aprendi a viver sem a ideia de ter uma família, pelo menos não uma família de sangue. Recentemente, recebi um e-mail de alguém chamada Kylie, que dizia ser minha irmã. No e-mail, ela explicou que recentemente tinha descoberto que eu existia. Aparentemente, ela estava vendo algumas fotos antigas da gravidez da minha mãe biológica e encontrou uma minha no hospital, logo depois que ela me deu à luz e me abandonou. Foi então que Kylie e seu irmão confrontaram meus pais biológicos e conseguiram descobrir a verdade sobre mim. Minha irmã escreveu que depois me procurou no LinkedIn e assim conseguiu entrar em contato comigo. Ela disse que sempre quis uma irmã e que adoraria me conhecer, acrescentando que eu podia levar meu tempo para pensar nisso. Me senti como uma criança novamente, a mesma criança que passou noites sem dormir depois de ter conhecido meus pais biológicos. Eu tinha me esforçado tanto para seguir em frente, mas agora, com este e-mail, senti que estavam me arrastando de volta para uma situação em que eu não queria estar. Eu ainda estava assimilando a mensagem dela quando, 2 dias depois, minha mãe biológica também entrou em contato comigo. Aparentemente, ela tinha conseguido meu endereço de e-mail através da filha e na mensagem, me convidou para jantar em sua casa. Ela disse que seus filhos tinham muitas perguntas para mim e que realmente queria que eu fosse conhecer todos eles. Até escreveu que meu pai biológico se comportaria melhor desta vez, como se estivesse reconhecendo quão desconfortável foi nosso último encontro, quando ele mal me dirigiu a palavra e se recusou a interagir comigo. Sinto que eles estão apenas tentando agir como se importassem por causa dos filhos, para não ficarem mal com eles, quando na verdade tenho certeza de que não se importam de verdade. O repentino interesse dos meus pais biológicos em mim parece uma mentira e não tenho certeza se quero fazer parte disso. Então, agora recorro ao Reddit apenas para ter certeza. Eu sou a errada se recusar o convite para jantar ou devo fazer um esforço pelos meus irmãos? Atualização. Os comentários estão divididos entre não ir por causa dos meus pais e aqueles que dizem que meus irmãos podem ser muito diferentes deles, e eu estou igualmente dividida, porque certamente minha irmã parecia querer ter uma irmã, diferente dos meus pais, que só tinham curiosidade sobre mim. O pior de tudo isso é que é uma experiência bastante única, porque não há muitas pessoas passando por esse mesmo problema que possam me aconselhar. Para adicionar mais informações, ontem à noite minha mãe biológica me enviou outro e-mail. Ela perguntou se eu ia aceitar o convite para jantar no próximo fim de semana e até perguntou qual é a minha comida favorita para poder cozinhar para mim. A princípio, não sabia o que pensar. Para ser sincera, achei um pouco inquietante. Ela está me fazendo perguntas tão atenciosas, mas parece estranho, porque ela tem sido uma completa estranha para mim a vida toda. Nunca tive um relacionamento com ela, e agora, do nada, ela está agindo como se importasse com todos esses pequenos detalhes, como que eu gosto de comer, quando eu posso ir e coisas assim. Minha intuição me diz que os filhos dela estão perguntando por que eles me deram para adoção e eles não sabem o que responder. Certamente querem me tratar bem no jantar, preparar o que eu gosto, me fazer sentir bem, para que os filhos não os odeiem pelo que me fizeram. Claro, não tenho experiência, porque nunca tive uma família, mas se eu soubesse que meus pais deram minha irmã para adoção e nunca voltaram para buscá-la, eu ficaria chateada. Ainda estou dividida entre querer conhecer o resto da minha família biológica ou deixar tudo isso para trás. É uma situação difícil e eu realmente preciso de tempo para pensar nisso. Atualização 2. Faz um tempo desde minha última atualização. Depois de muito debate interno e sinceramente, uma grande luta emocional, finalmente decidi me encontrar com meus pais biológicos e seus filhos, Kylie e Matt. Não fiz isso pelos meus pais, fiz pelos meus irmãos. Queria conhecê-los porque o e-mail da minha irmã soava sincero. Além disso, não queria que meus pais contassem uma versão diferente dos fatos. Desde o momento em que entrei na casa deles, meus pais biológicos agiram de forma excessivamente gentil, quase como se estivessem se esforçando demais para demonstrar o quanto se importavam. Era óbvio que queriam parecer os pais perfeitos diante dos filhos, como se estivessem tentando apagar o passado e demonstrar
demonstrar que não eram os vilões que me abandonaram. O comportamento deles parecia tão ensaiado, tão calculado, como se estivessem montando um espetáculo para os filhos, tentando limpar sua imagem. Percebi que não queriam ser vistos como maus pais, especialmente na frente dos filhos. Desta vez, até meu pai biológico me fez muitas perguntas sobre minha vida e pareceu excessivamente entusiasmado em me conhecer. Como Killy e seu irmão estavam interessados em saber sobre minha vida e minha experiência em lares adotivos, decidi ser completamente honesta com eles, como eles queriam, e contar a dolorosa verdade sobre o quão horrível foi minha infância. Falei sobre os abusos, o bullying, a solidão, me abri sobre todas as coisas que enfrentei, tudo que tive que suportar ao crescer sem uma família, sem ninguém que realmente se importasse comigo. Não ia contar outra versão só porque meus pais estavam sendo bons e gentis. Aquela foi minha vida e eu não ia escondê-la de ninguém. Enquanto Killy e Matt me olhavam com surpresa e preocupação, meus pais biológicos, em vez de demonstrarem empatia, tentaram minimizar tudo o que contei. Agiram como se não tivesse sido tão grave, como se eu estivesse exagerando para dar pena. Disseram coisas como: com certeza não foi tão ruim. E insinuaram que talvez eu estivesse dramatizando minha história para buscar simpatia. Era notável que queriam minimizar tudo o que passei só para se sentirem melhor consigo mesmos. De qualquer forma, continuei contando minha história, e isso era a única coisa que me importava. Se isso os incomodava, não era problema meu. Felizmente, Killy e Matt não estavam dando ouvidos aos pais e queriam saber mais sobre mim. Faziam todo tipo de pergunta e pareciam irritados com o fato de seus pais tentarem me interromper e diminuir meus sentimentos. Tenho certeza de que também se sentiram mal ao saber que enquanto cresciam com uma vida feliz ao lado dos meus pais biológicos, eu fui deixada para trás e tive que sobreviver sozinha. Não era que eu quisesse que sentissem pena de mim, mas eles faziam perguntas e eu tinha que contar toda a verdade, por mais dura que fosse. Killy estava com lágrimas nos olhos quando me abraçou e tanto ela quanto seu irmão se voltaram contra seus pais, perguntando como puderam me fazer isso, como puderam ter abandonado a própria filha. Matt até me disse que teria adorado ter crescido com duas irmãs em vez de apenas uma e ouvir isso partiu meu coração. Eu estava com a visão embaçada porque meus olhos estavam cheios de lágrimas, porque eles estavam me dizendo muitas coisas bonitas, mas meus pais biológicos não estavam contentes e precisavam dar a volta por cima para não ficarem mal na fita. Começaram a me acusar de inventar histórias para colocar os filhos deles contra eles. Meu pai biológico me chamou de invejosa e cheia de ódio. Sim, naquele momento acabou a história de serem amáveis e educados. Passaram a me atacar abertamente na frente dos filhos. Minha mãe biológica também insistiu que, embora ainda sentisse culpa por ter me dado para adoção, eu deveria falar mais sobre as coisas boas da minha vida, em vez de focar só no ruim. Era notável que estavam desesperados para se distanciar da verdade, tentando me rotular como uma pessoa ressentida. Se o que aconteceu na minha vida soa como um ataque para eles, é porque foram pessoas ruins, não porque eu conto ou calo o que aconteceu. Não ofereceram, naquela noite nem em nossa reunião anterior, nenhum tipo de desculpas, só desculpas e acusações, nada mais, e não fui só eu que percebi, os filhos deles os estavam acusando exatamente disso. Eles continuavam insistindo e se defendendo, eu já estava frustrada e finalmente explodi. Sabem de uma coisa? Já chega. Eu contei a verdade para vocês, contei o que me fizeram passar. Como suas ações me afetaram durante anos e mesmo assim, a única coisa que vocês fizeram foi tentar distorcer tudo e me fazer parecer a vilã. Vocês não querem ouvir a verdade. Nunca quiseram encarar o que me fizeram e agora estão agindo como se eu fosse a problemática. Pois eu terminei. Acabou. Não quero que entrem em contato comigo de novo. Não preciso de vocês e não os quero na minha vida. Eu estive melhor sem vocês e pretendo continuar assim. Vi Killy e seu irmão e eles pareciam furiosos com os pais. Me pediram para ficar mais um pouco, mas eu não queria mais estar ali e nada de bom aconteceria se eu ficasse mais tempo. Então esse foi o resultado da reunião. Não quero pensar que tudo foi ruim, porque me senti muito bem com meus irmãos, apesar de meus pais terem tentado estragar tudo. Mas sim, meus pais biológicos nunca vão aceitar que a culpa de terem voltado a entrar em contato comigo é deles, sempre fizeram isso por razões egoístas, e até os filhos deles viram esse lado deles. Parte 3 daqui 30 minutos. Parte 3. Meus pais me deram para adoção e agora me convidam para esfregar a família deles na minha cara, mas os filhos deles escutam minha infância horrível em lares adotivos e agora os odeiam. Passaram-se algumas semanas desde a reunião com meus pais biológicos e eu pensei que seria o fim. Depois daquilo, meus pais não iriam querer me ver de novo e provavelmente teriam proibido os filhos deles também. Não me arrependo, eu disse o que tinha que dizer, mas recebi mensagens de Killy e Matt, ambos pedindo desculpas em nome dos pais. Killy e Matt admitiram que ficaram horrorizados ao ouvir tudo que passei no sistema de adoção e ao ver como seus pais minimizaram minha história. Eles me escreveram sobre o quão envergonhados se sentiam deles, como jamais esperaram que seus próprios pais pudessem tratar uma filha assim. Depois que eu saí, meus pais biológicos continuaram negando minha versão da história, continuaram minimizando tudo, agindo como se eu fosse errada por ter contado minha história. Em um momento, meu pai biológico chegou a dizer que não sentia nenhum remorso por ter me abandonado. Killy e seu irmão disseram que ouvir a verdade da minha boca e ver a reação dos pais os fez enxergar com clareza. Eles não conseguiam mais vê-los da mesma maneira, agora os viam com outros olhos e isso os fazia questionar tudo o que um dia acreditaram sobre a família deles. Ambos me ofereceram para nos vermos de novo ou me ajudar de qualquer forma que pudessem. Queriam estar lá para mim, para compensar de alguma forma o que seus pais me fizeram. Acho que eles sentem culpa por eles mesmos e pelos meus pais, mas não acho que devam senti-la, já que até pouco tempo atrás não sabiam da minha existência. Eles querem saber mais sobre mim e eu permiti, mas só até certo ponto.
Também escrevi para eles que, embora meu tempo no sistema de adoção tenha sido um inferno, isso agora ficou para trás, reconstruí minha vida pedaço por pedaço com minhas próprias mãos. Disse que entendia a raiva deles em relação aos pais, mas que não queria ser a causa de uma ruptura entre eles. Eles têm a própria vida e eu não queria ser a razão de mais conflitos na família deles. Killy e seu irmão me enviaram mais alguns e-mails tentando me convencer a pelo menos manter contato com eles, mas não sei o que farei. Uma parte de mim quer continuar tendo contato com eles, mas outra parte quer ficar longe dos meus pais biológicos. Atualização 4. Tenho me mantido longe dos meus pais porque não quero ouvi-los me acusar de algo de novo, quando eles foram os horríveis. De qualquer forma, meus irmãos fizeram algo que provocou um terremoto familiar para todos. Contaram a verdade para o resto da família. Os pais do meu pai biológico nunca souberam da minha adoção, enquanto os da minha mãe sabiam, se vocês se lembram bem. Bom, tanto Killy quanto Matt foram contar tudo sobre mim, sobre o contato que tivemos há anos e sobre o último jantar. Isso desencadeou uma guerra familiar de proporções bíblicas. Recebi outro e-mail de Matt e Killy me contando o que aconteceu, além de me avisar que logo receberia outros e-mails, e não deles. Os pais do meu pai ficaram surpresos e curiosamente, com vontade de me conhecer, mas ao mesmo tempo estavam bravos com os pais da minha mãe biológica por não terem contado nada para eles. Disseram que poderiam ter resolvido isso de outra forma, em vez de simplesmente me entregarem ao sistema de adoção. Pouco depois do e-mail dos meus irmãos, recebi um deles expressando o desejo de me conhecer. Por outro lado, meus avós maternos também estavam furiosos com meus pais, porque embora fossem a favor de me dar para adoção, já que meus pais não seriam responsáveis por mim, nunca esperaram que eles me contatassem de novo só para me machucar. Até o último jantar pareceu um horror para eles, porque aquela não era a forma de lidar com a situação. Eles também me escreveram um e-mail querendo me conhecer. No final, meus irmãos e eu decidimos organizar uma grande reunião com todos os meus avós e eles na casa dos meus avós paternos, mas sem meus pais. Foi uma experiência completamente diferente do jantar, porque embora tenha havido algumas lágrimas, não vou mentir, também foi muito reconfortante. Não só pude falar sobre mim sem interrupções, como também ouvi meus irmãos e meus avós. Passamos muitas horas conversando. Embora ainda haja muito mais para nos conhecermos, meus avós tiveram uma vida muito interessante e meus irmãos são os melhores que eu poderia pedir. Depois disso, continuei me reunindo com eles, mas de forma separada, para ter uma conversa mais próxima, individual, e embora seja intenso, eu adoro, porque posso aprender muitas coisas. Por exemplo, com o Killy nos damos muito bem e coincidimos em muitas coisas. Acho que adoro ter uma irmã mais nova, assim como acho que ela gosta de ter uma irmã mais velha. Com o Matt é diferente, porque ele é menino e não me interessam tanto as coisas que os meninos gostam, mas fomos ao cinema e depois comer besteiras, e essa última parte, embora eu saiba que não é saudável, é a que mais gostamos. Mesmo assim, adoro ouvi-lo falar sobre esportes e essas coisas, embora eu não entenda muito. Meus pais, por outro lado, não estão muito felizes que toda a família esteja me adotando, de certa forma, porque continuam insistindo que o que fizeram não foi tão grave. No entanto, mesmo que não tivesse sido, isso não justifica que tenham me contatado só para se sentirem melhor, enquanto me machucavam de novo. Isso não é o que um pai de verdade faria. Eles têm discutido com seus respectivos pais e cada um deles disse algo diferente, mas seguindo a mesma linha. Meus avós paternos disseram para eles que podem esquecê-los, porque o que fizeram é imperdoável. Uma das razões pelas quais eles nunca contaram sobre mim é que são religiosos a ponto de terem me convidado para a missa no domingo, mas eu disse que não sou crente e eles não me pressionaram. Apesar do que eu pensava, o fato de serem religiosos não os torna intolerantes ou ruins. As pessoas, eu até ousaria dizer, são das pessoas mais calorosas que conheci. Meus avós maternos, por outro lado, disseram a eles para não se meterem nisso, porque a família quer me conhecer. Disseram que já causaram dano suficiente e que se souberem o que é melhor para eles, deveriam ficar quietos. Eles tentaram impedir que meus irmãos se comunicassem comigo ou saíssem comigo, mas graças aos meus avós maternos, que são os únicos que ainda falam com eles, conseguiram fazê-los reconsiderar por enquanto. Enquanto eu não tiver que lidar com meus pais, tudo vai incrivelmente bem e acho que é mútuo, porque eles também não querem saber nada de mim ainda. Parece que me odeiam, não me desprezam, mas enquanto não me impedirem de ver o resto da família, está perfeito. Não vou dizer que agora tenho uma família, mas é bom conhecer essas pessoas. Eu me sinto amada de uma forma diferente do amor que meu namorado me dá, como duas coisas diferentes. Eles até brigaram para decidir com quem passarei as festas este ano, mas são aquelas brigas amigáveis, muito diferentes das discussões que havia no Natal nos lares adotivos. Por isso, acho que esta será minha última atualização aqui. Com todo o tempo perdido que tenho que recuperar, quase não tenho espaço para sentar e escrever. Levei semanas para fazê-lo, porque nunca encontrava tempo entre passar tempo com meus irmãos, apresentando-os aos meus amigos e reunindo com meus avós para tomar café e comer bolo. Eu me sinto muito ocupada, mas é o tipo de ocupação que gosto de ter.